esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias, né? Médico, é isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um DeusaCast, hoje aqui comigo Gabriela Fernandes, jornalista do Portal Sechá, para a gente trazer um tema muito bacana que é como a cannabis ela pode curar aquelas doenças que a sua origem é na alma. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque a gente vai falar agora sobre os patrocinadores do DeusaCast, esse programa que leva para você o melhor conteúdo sobre a cannabis medicinal e industrial. Começando a falar então aqui da Medical Cannabis Fair, dias 22, 23 e 24 de maio de 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo, a 4ª edição, Gabriela Fernandes, da Medical Cannabis Fair, que é um evento científico profissional para a indústria, para quem quer fazer negócio, para quem quer fazer networking, para quem quer se relacionar com esse mercado da cannabis, um encontro da melhor qualidade, não é mesmo, Gabriela Fernandes? Com certeza, um evento muito legal. Tudo bem, pessoal? Nem falei oi, né? Pode dar bom dia pro pessoal, dia, Gabriela bom Fernandes. Bom dia, boa tarde, boa noite. E esse é um evento que reúne os principais players desse setor que mais crescem em todo o mundo. Então anotem na sua agenda 22, 23 e 24 de maio de 2025, Medical Cannabis Fair, você já pode garantir o seu ingresso, viu? Não perde tempo, não. E em paralelo à Medical Cannabis Fair, acontece o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que chega também, Gabriela Fernandes, em sua 4ª edição. É um evento que acontece em paralelo à Medical Cannabis Fair, então ambos eventos acontecem no Expo Center Norte em São Paulo, não é mesmo, Gabriela? Sim, uma ótima oportunidade para você conhecer as empresas, as inovações do mercado e também aprender muito mais sobre a cannabis em si no congresso, né, com os maiores especialistas do setor. É realmente uma reunião de alto nível ali. A gente vê algumas fotos aí das palestras. São palestras, tem um momento que você pode visitar a Medical Cannabis Fair, que você pode trocar ideia, fazer relacionamento e aprender o melhor conteúdo da medicina e do canabinoide. E o congresso ele é dividido em 6 módulos: Business Cannabis, Vet Cannabis, Medicam Especialidades, Medicam Sistema Endocannabinoide, Agro, Tech e Odonto Cannabis. Nessas 6 áreas, ou nesses 6 módulos, a gente reúne os principais nomes, os principais pensadores desse setor para levar para você conteúdo exclusivo, para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo nesse mercado, voltado aí para a medicina do canabinoide e para os negócios também desse setor, né, Gabi? Sim. Eu te chamo de Gabriela Fernandes ou de Gabi? Pode chamar de Gabi mesmo. Pode chamar de Gabi. Então, Gabi Fernandes aqui, Gabi Fernandes aqui. Bom, vamos falar então agora do Café Smush. Agora é tua vez, hein, Gabriela? Vamos lá, gente. Café Smush. Gente, esse é o Café Smush, né? Ele é o nosso patrocinador aqui do podcast e é um café especial. Ele tem juba de leão na composição e o juba de leão, ele te ajuda a dar foco e energia para o seu dia a dia. Então, é um café especial, né? Você faz a sua pausa ali para o café diariamente e ainda tem esses benefícios ao longo do dia. Foco e energia é com Smush no seu dia. Muito Gostou bom. dessa? Sim, ficou ótimo. Inventei agora. Bom, pra gente começar então a falar sobre esse assunto que você quer saber sobre cannabis medicinal e como ela pode te ajudar a melhorar foco também, qualidade de vida, dores, enfim, curar aquela angústia, aquilo que está te perturbando. Porque assim, hoje, Gabi, a gente vive num mundo em que a sociedade precisa de cura. E muitas das vezes a gente não sabe a origem desse problema, né? E por isso que a gente trouxe aqui hoje a médica Lina Dantas, que também é colunista do Portal Sechá, que escreve para nós. Inclusive, ela tem um artigo muito legal falando sobre medicina integrativa. Então, quero agradecer aqui a sua presença e dizer muito obrigado por esse bate-papo gostoso e informativo que a gente vai fazer, eu tenho certeza, sobre essa ideia da medicina integrativa, que é curar a raiz do problema, porque muitas das vezes a gente não sabe de onde vem uma patologia que ela é externa no nosso corpo, mas a origem dela está muito escondida e até uma dificuldade do diagnóstico médico, né?
Exatamente. Muito obrigada por essa oportunidade. Maravilhosa. Tô aqui cheia de energia e foco com esse cogumelo aí, esse O café cafezinho. Smush. Café Smush, cogumelo Juba de Leão. Muito bom. Eu tomei meu Gostoso, Smush né? antes de começar esse Ele programa, é eu tô muito bem gostoso focado. mesmo. Sim. Então, gente, é isso, assim, eu fiz a formação Ayurveda, né, na medicina ayurvédica, e que é a medicina tradicional da Índia, e nessa formação existem 6 estágios do adoecimento. E nessa formação eu percebi que o que a gente conhece como a medicina alopática, o que a gente estuda de patologia, fisiologia, ele seria ali a partir do 4º estágio dessa enfermidade, quando ela já está plasmada, materializada, literalmente, né, no corpo. E já os estágios menores, quando a gente aqui, né, no nosso dia a dia da medicina ocidental, a gente atende um paciente, a gente vai olhar para ele e falar, não, você não tem nada não, seus exames estão ótimos, né, vai para casa e está tudo certo. E ali ele já está demonstrando alguns sintomas de saturação daquele agravamento que, se ele não trata, ele pode realmente manifestar aquela enfermidade. Então, muito desses conceitos da medicina integrativa, ela vem realmente, a depender da especialidade que a gente estava conversando antes, né? Tem gente hoje, né, que tem uma especialidade, por exemplo, cardiologista, neurologista, psiquiatra, e que vai com essa linha integrativa, porque não vai olhar só especificamente aquela especialidade dele, mas também ter esse enfoque de tudo o que está envolvendo aquele indivíduo, né? O que está ali provocando esses desarranjos ou esses sintomas que podem se somar numa enfermidade no campo emocional, no campo mental, no campo espiritual, energético, ou na vida social, familiar, né? Então, poder trazer um olhar um pouco mais aprofundado daquele processo. Então, a gente estava conversando um pouco antes também, que eu gosto de contextualizar que tudo nasce do sutil ao denso. Perfeito. Né? E aí eu dei o exemplo da embriogênese, né? Brincando assim, né? Como é que aquelas célulazinhas indiferenciadas sabem que tem que ir para a região do cérebro e formar células neurológicas? Então, existe esse conceito da medicina holística, que é um dos campos, né, que a medicina integrativa abraça, que tudo vem desse campo do sutil. Então, existe como um mapa energético que vai direcionando essas célulazinhas, né? Não, sensacional. Bom, Gabi, eu tenho certeza que esse programa vai ser muito esclarecedor, vai ser sensacional, porque a gente vai conseguir mergulhar no universo que eu acho que tem tudo a ver com a cannabis. Exatamente. E pra gente começar, Alina, explica pra gente um pouco dessa medicina que eu fiquei muito curioso para entender, porque assim, a cannabis ela conversa muito bem com uma medicina que talvez não seja a medicina convencional que a gente está acostumado. Explica pra gente um pouquinho desse universo e dessa medicina que é um pouco até desconhecida para grande parte aí do público, que é essa medicina que você estava explicando, que é a Ayurveda, né? É oriental, né? Uma medicina que são aqueles que vem dos Vedas, né? Que é aquela população extremamente antiga, tal. Explica pra gente um pouquinho dessa ideia, dessa concepção, desse outro olhar para a medicina do médico para o paciente. Exatamente. Então, assim, a medicina ayurvédica tem livros de 3.000 anos atrás, assim. Então, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né? Além da alopatia, a medicina chinesa também. E as duas, elas falam, por exemplo, desses canais energéticos, né? Então, a acupuntura trabalha em cima de meridianos de energia, e já a medicina ayurvédica fala muito dos rotas, que são esses canais também de energia. Né? Então, como, por exemplo, esse processo do adoecimento, ele está muito relacionado com se fosse um processo de obstrução daquela energia que está levando aquele órgão especificamente, por várias questões, hábitos de vida, comportamento. Então, quando chega um paciente lá no consultório, né, eu vou olhando a história dele, e muitos dos casos, e eu vejo isso quando eu venho a São Paulo, no metrô, olho no olho das pessoas, parece que você vai sentindo que tem questões de adoecimento que está muito no campo do existencial. É como se a pessoa estivesse vivendo uma vida que não era para ela viver. Eu estou naquele contexto, naquele trabalho, naquele ambiente que não é o que minha essência está pedindo. Então, ela começa a adoecer, ela começa a ter vários transtornos. E quando a gente fala do campo da psique, aí isso ganha mais abrangência, porque a psiquiatria é tudo que está no campo do sutil. Tanto que não existe um exame de imagem para detectar uma ansiedade, né? Eu vou ali fazer uma ultrassom e sair com um diagnóstico de ansiedade, né? É algo que está nesse campo do sutil. E existem várias formas de manifestação da ansiedade. E aí, quando a gente fala da cannabis, a gente está falando de uma planta. Por ser um ser vivo, tem atma, tem alma,
né? E daí que vem os florais, então existem florais de cannabis, já vi homeopatia de cannabis, né? A homeopatia, como é que uma coisa que vai ficar cada vez mais diluída vai ficar mais forte? Porque é o processo de dinamização que vai implementando ali aquela frequência energética daquela planta. Quanto mais diluída ela é, na verdade ela é mais dinamizada e mais potente aquele medicamento homeopático. Então, essas são linhagens que já estão sendo trabalhadas dentro da cannabis. Mas quando a gente fala do óleo tradicional, que o pessoal está utilizando, ali vai ter a planta, e a planta, ela tem, além das propriedades químicas, que são mais de 500, a gente ainda tem essa alma, essa característica, né, que é diferente de um sintético. Então, o que a gente vê em artigo e a gente vê na prática é que a pessoa ela vai ter aquela ação orgânica dos canabinoides, mas ela começa a criar aquele espaço lá da frequência que eu te mostrei, né, que é o que vai trazer essa relação com a resiliência. Ela vai realmente ganhando um campo, um saldo, um espaço, né, energético, que ela consegue ter insights relacionados a outros aspectos da vida dela que estão gerando aquele adoecimento. Interessante, Vitor. Coloca pra gente, até ela compartilhou conosco aqui essa imagem que vai refletir muito bem essa ideia. É isso, né, doutora? Isso. Explica pra gente o que é isso, então, que tem a ver com o que você está comentando agora dessa questão do campo energético, né? Isso. Aí eu poderia, né, arriscar, no meu ponto de vista, dizer a diferença, por exemplo, de correntes mais recreativas e corrente medicinal, né? Então, o recreativo, ele vem muito com um discurso da resistência. Nós vamos resistir, né, esse proibicionismo, e muitas vezes vem num tom de revolta os discursos, porque vem para defender todo um histórico de repressão e tal, né, que precisa, né, ali a raiva, né, você vê que onde a pessoa começa a botar pra ação, ela sai da apatia, da tristeza, da melancolia, da culpa, da vergonha, e começa a se assumir, sair do armário, sou maconheiro mesmo, vou pra rua, vou pra marcha, tem nesse tom, né. Já quando a gente fala no campo medicinal e no campo do uso sacralizado da planta, a gente vem num lugar de utilizá-la, honrá-la, como a planta como um ser vivo que morre para nos servir, né? Quando a gente colhe a planta, ela morre. Uhum. Então, tem esse lugar de respeito. E aí ela vai, na prática, trazendo essa resiliência. Então, a resiliência, diferente da resistência, né? Quando eu escuto resistir, me dá uma ideia de contrair para aguentar a pancada. Isso então, pode adoecer o corpo? Pode. Porque a gente tem processos de resistência no dia a dia, né? Ah, vai aguentando, né? Você escuta a história de mulheres que não estão felizes no casamento. Ah, e a mãe mesmo que fala, não, minha filha, vai aguentando aí, né? Sim. Entendeu? Então, ou um trabalho que você não está feliz, ou uma cidade que você mora que você não está feliz e você vai aguentando. Então, esse aguentando, esse resistir, você não está bem resolvido. Você vai enrijecendo, você vai contraindo a musculatura, né? Física, pode gerar dor no corpo, pode ser dificuldade para dormir, porque você está tão tensionado para tolerar aquilo que você não relaxa. E quando a gente fala de resiliência, a gente fala da capacidade daquele copo, né, o volume que ele vai compor. Então, eu tenho um copo aqui, um copo pela metade, ele vai ter uma resiliência menor, que é esse símbolo do cone. E observa que as energias, né, as frequências emocionais mais elevadas, elas vão dando aquela... Parece que vai expandindo ainda mais esse copo, né? Então, eu virei um Buda, né? Então, eu tô lá iluminado, em paz, contentamento. Eu posso estar no centro de São Paulo, lá, meditando na Praça da Sé, nada vai me incomodar. Alguém pode chegar e me xingar diretamente, que eu falo, nossa, essa pessoa tá doente mesmo hoje, tadinho, ó, amor incondicional para você e para sua família, né? Não vou me engatilhar com aquilo. Então, a cannabis, ela faz isso na prática, né? Os pacientes buscam o alívio do sintoma de cinesia do Parkinson, o alívio da ansiedade, da convulsão, e daqui a pouco estão se sentindo mais tranquilos, mais relaxados. O problema continua lá, mas a minha reação àquele problema muda. E com o tempo, 3 meses, 6 meses de uso, o que eu observo são esses insights. Pô, doutora, olha, quer saber? Eu mudei de emprego, decidi que eu tenho que começar a dar mais atenção para esse meu veio artístico, ou de estudar, vou voltar a estudar, conseguir trazer alguns limites nas relações interpessoais. Então, a pessoa começa, né, mudando de dentro para fora, né, desse sutil ao denso, manifestando essas mudanças no dia a dia dela. Dá para dizer, então, vou arriscar aqui, Gabi, dá para dizer que a cannabis deixa a pessoa mais resiliente? Sim.
Explica pra gente então isso. Principalmente esse uso, como eu falei, consciente e medicinal, tá? Porque o que eu vejo na prática, claro, tem gente que fuma com intenção medicinal. Vai lá, forma o beckzinho dela, fuma em casa, dou os peguinhas e vou começar meu dia. Isso acontece, tudo bem, né? Mas o que eu vejo também nesse uso compulsivo, que tem esse lugar que a gente precisa olhar, que muitas vezes entra, né? De usar todo dia. Ai, tenho 5 minutos aqui, eu vou aqui correndo bolar não sei o que, para poder dar um pega. Então, esse lugar, ele pode muitas vezes trazer sentimentos de resistência, sentimentos de paranoia. Já vi muita gente, principalmente, eu sei porque eu tenho pessoas na minha família que fumam muitos anos, que vai chegando um momento que não vai saindo de casa. Entendeu? Vai ficando naquela bolha ali, daquela zona de conforto, porque já engatilha, já entra num processo muito paranoico mesmo, assim, principalmente numa cidade estressante, ansiogênica, como São Paulo, né, que o perigo pode estar a qualquer esquina. Então, tem que olhar para esse pêndulo também, né, aonde que o negócio começa a ficar enviesado. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala do THC, que é o que traz essa alteração da consciência, mesmo em uso óleo, ele tem um efeito bifásico. Então, numa dose muito alta, ele pode trazer menos efeitos terapêuticos do que naquela dose menor. Então, o que eu sempre falo, né? Então, eu atendo também pessoas que fazem o uso, eu faço uso também da cannabis fumada, né? Então, eu sempre falo isso para as pessoas, para trazer essa consciência do propósito, né? Por que você está fumando ali naquele momento? Se você percebe que tem um impulso que é desenfreado, né? Que está fazendo você fumar porque você tem que fumar, eu acho interessante trazer consciência para isso, né? E começar a organizar isso. E quando a gente faz o uso do óleo, muitas pessoas que usam 5 gramas por dia de cannabis, por exemplo, começam a reduzir, começa a baixar para 1, né? Porque, bom, eu gosto muito dessa frase do Dr. Paulo Fleury, eu aprendi com ele, que ele fala que todo uso recreativo é a busca inconsciente pela medicina. Então, pode ser que a pessoa tenha uma situação TDAH, uma ansiedade, dor crônica, melancolia. Talvez se não estivesse fumando todo dia, já estaria usando sertralina ou Zolpidem para dormir. Enfim, pode ser que tenha isso. Mas é interessante estar sempre nesse lugar de consciência e vigiar, né? Para poder fazer o melhor uso da planta. Sensacional. Sim. Ontem eu estava voltando, estava no metrô, e aí comecei a conversar com uma moça que estava sentada do meu lado, e ela contou que a irmã dela se curou da depressão fumando cannabis. Assim, ela não chegou a passar, não foi receitada cannabis para ela, mas ela fazia o uso ali fumado, e ela disse que ela conseguiu sair a partir dali. Mas é tomar justamente esse cuidado mesmo, né, que você citou. Para isso também não são tapa-buraco, né? Porque às vezes você tá com um problema da sua vida que você não quer resolver, você não quer se aprofundar naquilo. Enfim, a gente tem dessas de esconder, às vezes, né, as coisas da gente mesmo. E fumar pode ser uma forma de você só ignorar aquele problema, né? E isso não vai te trazer nenhum benefício, praticamente. Só vai piorar, na verdade, a situação. Eu acho legal também isso que você falou. É uma forma de ilustrar quando a gente fala, tô com a energia baixa. Isso. Tô com a energia baixa, é isso, né? Tô com vergonha, tô com culpa, tô me sentindo ofendido, humilhado. Então, isso é muito legal. Faz total sentido, assim. E um dispositivo que é muito comum é quando a pessoa chega na raiva, né? Ela fica numa frequência de raiva. E aí, quem é que mais sofre são as pessoas mais próximas, né? Porque a pessoa se sente mais à vontade para despir as máscaras que ela teve que botar ali para trabalho e tudo. Então, aí quando vê, estoura com a esposa, com o marido, com os filhos. E aí entra num pêndulo. Quanto mais boa pessoa ela for, mais tendência de sentir culpa. Entendeu? Pô, estourei com meu marido, estourei com meu filho, tratei ele mal, aí vai pro pêndulo da culpa e fica nesse ciclo vicioso de tirar essa energia. Então, eu faço muito isso, assim, de mostrar a pessoa, quando ela tá nesse dispositivo, olha, você tá na raiva porque você tá num processo de escassez energética. Como é que tá seu dia a dia? A mãe de 3, sai da casa pro trabalho, não tem nem tempo de fazer atividade física. Sim. Não tem tempo para si, né? Tomar banho, a criança entra no banho junto, não tem um tempinho para si, sabe? Então, ali, toma consciência disso, e que bom que você tá na raiva e você não tá na apatia, porque você tá conseguindo ainda correr atrás do prejuízo, digamos assim, né? E fazer as coisas acontecer. Então, vai buscando pequenos tempos, a criança dormiu 5 minutos que seja, para você se observar, para você se visualizar. Como eu quero estar daqui a um mês, 3 meses, 1 ano, né? Então, esse lugar de planejamento que começa da nossa intenção, da gente manifestar aquilo que a gente quer. A gente se visualiza já lá,
né, nesse lugar de meditação, e isso a gente sente que dá uma resiliência, assim. A meditação do Theta Healing me ajuda muito também, que é uma meditação que você se visualiza indo lá para a fonte, que é um puro branco, pura luz, sem nenhuma diferenciação de cor, de forma, de mandala, de formato de anjo. Não, é só luz. Então, esse lugar também dá um sentimento. Você sai da meditação já, sabe? Com um respiro, assim, para levar as coisas do dia a dia. Porque tudo passa, né? Sim. Tudo é passageiro. Não vou falar o que eu pensei. O que eu pensei, Gabi? Eu não sei, nem. Até uva passa. Esquece, É. Natal tá Ai, meu chegando. Deus. Lina, eu tô cheio de perguntas para você, mas eu queria que você explicasse pra gente de uma forma didática como fazer essa leitura de uma forma bem didática. E eu tô me perguntando aqui, Gabi, eu tô com uma dor nas costas há uns 4 meses. Acho que eu comentei Aí. contigo já. Aí eu tô me perguntando aqui, é resistência ou resiliência essa dor nas costas? Mas depois a gente se aprofunda nisso. Como que a gente pode fazer uma leitura, que eu achei muito interessante isso, como a gente pode fazer a leitura de uma forma didática para explicar para quem tá vendo, até se o Vitor puder colocar a tela cheia, se ele puder colocar pra gente, como fazer a leitura e uma aplicabilidade para o dia a dia das pessoas que estão vendo agora? Então, eu faço isso na conversa, né? Na anamnese, a pessoa vai contando, deixa a pessoa à vontade. Aí ela vai contando e aí eu vou detectando do tom dela de falar, a história dela. Muitas vezes a pessoa já começa a chorar dentro da consulta. Então, não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo. Então, eu já vejo que ela tá num nível mais... Ou até pessoas, como eu já atendi, que acabaram de descobrir um caso de câncer. Esses dias eu atendi uma senhora maravilhosa que ela... Olha, isso não me abalou não, viu? Eu continuo aqui plantando minhas plantinhas. Então ela estava num lugar de aceitação com o processo oncológico dela. E de um lugar do tipo, isso aqui é só mais uma fase da minha vida, né? Só para engrossar o pescoço. Daqui a pouco eu tô ótimo. Então, assim, a possibilidade dessa pessoa, né, atravessar todo esse desafio oncológico e de fato atingir uma cura é muito maior. Perfeito. Então, ômega, o que seria? Se você puder abrir aqui para nós agora, Vitor, não sei como é que tá, mas ômega, o que seria o ômega? Essa frequência mais elevada, esse estado Mais elevada. consciente, essa resiliência máxima. E o alfa? Que é a frequência de vibração mais... Que tem o beta, né, que a gente está aqui conversando. Perfeito. O alfa é um estado mais meditativo inicial. Perfeito. Todo mundo vai ter esses 2 níveis. Níveis de consciência e níveis das emoções? Todo mundo. Simultaneamente? Sim. Então, eu estou num nível de iluminação. O que isso significa? É um Buda. Pleno. Estou pleno. Eu consigo estar num nível de iluminação e estar num nível de humilhação ao mesmo tempo Não. ou não? Não é... Ali é o que tá ali do lado, ó. Eles vão juntos. É sempre um ao lado Sincrônicos, do outro. Perfeito. exato. Paz, 600, felicidade. O que seria isso? A vibração 600 A pessoa tem... hertz? Por isso que a 600 gente discrimina muito paz, né? Agora vai estar chegando o Réveillon, né? Todo mundo veste branco, vai ter a opção de escolher a calcinha, né? A cor da calcinha. Vai a mulher que compra calcinha branca, poucas, né? A maioria vermelha, amarelo, quero dinheiro, Sim, quero uma saúde. verde, às vezes. Porque paz, você tem tudo. No interior, o povo mais simplesinho fala assim, que Deus lhe dê saúde e paz, minha filha, que o resto a gente corre atrás. Perfeito. Então, quando eu tenho a consciência de estar em paz, automaticamente ou consequentemente eu tenho a felicidade. E nesse estado, partindo de um pressuposto assim, nós como manifestadores, né, sou imagem e semelhança de Deus, então também sou um dessa parte, então posso manifestar minha realidade, o segredo, aquele filme Quem Somos Nós, né, que falam muito dessa teoria mais quântica. Quanto maior a sua frequência, maior a possibilidade de você abrir portas, de manifestar as oportunidades, de ter uma sincronia. Estou andando na rua e encontro uma pessoa que vai, né, justamente me coligar uma situação, um trabalho, uma oportunidade, e aquela sensação de que está tudo sincronizando, tudo fluindo, free flow. É impressionante, né, Gabi? Porque, assim, é impressionante. Quando você tá bem, as coisas fluem, né? Isso. O que explica isso, doutora? Esse campo energético e esse campo da sincronicidade. Tem um podcast bem legal que eu gosto muito, que é o Nova Acrópole. Aí tem um capítulo que chama Chaves de Sincronicidade. Acho que vale a pena quem quiser aprofundar, né? E tá lá fazendo suas coisas do dia a dia, ouvindo o podcast, que essa é a vantagem, né, do podcast. Ouve o Deusa primeiro, depois vai falar, tá? Muito Indique o Deusa para outras pessoas também. E deixa um comentário também sobre esse tema e até alguma outra questão que você queira, que a gente não tá abordando aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. Mas ela fala nisso, né, sobre essas sincronicidades e o simbolismo dentro da sincronicidade. Então, esse sentimento de free flow, quando a gente está realmente bem,
tô sentindo que eu tô vivendo o meu tempo divino, assim, tô no lugar certo na hora certa, sabe aquela sensação de tá tudo ok? Então, esses campos você vai atraindo no teu dia a dia, esses encontros, essas sincronicidades. E quando você tá consciente disso, você começa a perceber, então tô no caminho certo, né? Então, eu acredito que muito do campo da cura é muito amplo a palavra cura, né? Então, assim, o que significa cura? Não é só a ausência de doença, mas um bem-estar. Tem pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, ou seja, estão doentes, mas podem estar num estado de iluminação, assim, búdicos, assim, aquela doença, inclusive, foi o que me ajudou a virar essa chave. Então, para a medicina ayurvédica, voltando nela, né, que a gente começou com ela, todos aqueles tratamentos, o objetivo é para que a pessoa atinja moksha ou liberação em vida, né? Então, ela vai te dar todos os subsídios para que você não só não esteja doente, como você esteja na sua máxima potência e com subsídios suficientes para atingir esse estado ainda nessa vida. Porque quando está tudo fluindo, tudo flui. Tudo acontece. E, doutora, quando está tudo bagunçado, né? Quando a gente está nesse estágio de culpa, de vergonha, de ofensa, de humilhação, de desespero, apatia, tristeza, arrependimento, medo, ansiedade, como que a cannabis ela pode ajudar a pessoa a voltar ao equilíbrio, ao pleno equilíbrio? Tá tudo bagunçado. Como que a cannabis ela entra para ajudar? Aí eu sempre oriento que a pessoa tenha um pulso, né? Que acho que é interessante de uso. Não importa se é via oral, via inalado, via tópica, que ela tenha essa disciplina, assim, uns horários mais ou menos, quanto mais certinho, melhor. Tipo, de 8 em 8, né? Uhum. De 12 em 12. Então, tem aquela dinâmica que ela consiga. Eu sempre já faço na consulta, assim, coisas, né? Coisas que é interessante, né? Tanto de conversa quanto de meditação, coisas desse tipo, que possam a pessoa já sair com um pinguinho mais de energia para levar para o dia a dia dela. Tem isso também. E aí, a cannabis ela vai atingir esse sistema do canabinoide, que atua como um maestro, imagina um maestro lá da orquestra sinfônica, que pouco a pouco vai equanimizando os sistemas, né? Seja ele neurológico, hormonal. Então, todas essas mensagens moleculares que acontecem a nível micro, que o sistema do canabinoide ele não está num órgão específico, ele está no corpo inteiro. Então, ele vai operando, e o que eu vejo na prática é em torno desses 3 meses de adaptação, que é o tempo de ajuste de dose, a pessoa vai ganhando cada vez mais alívio, bálsamo, respiro, espaço, que é essa questão da resiliência, né? Então, ela tá lá no desespero, e aí tem várias questões que aumentam esse desespero, que eu acho interessante também comentar. Eu acredito muito que existem os parasitas. Da mesma forma que existem vírus, bactérias, fungos que podem parasitar o corpo humano, existem outros parasitas que a gente não vê, né? Que está no campo da mediunidade aí, que você pode chamar de obsessores, inorgânicos, reptilianos, o que você quiser dar. Mas, assim, da mesma forma que se você tem uma ferida, eu já atendi isso no hospital lá em Itacaré, né? Então, o cara tava com uma ferida no couro cabeludo, pescador, bebendo, negócio, pousou uma mosca, tinha já 54 larvas de miase comendo a cabeça do cara. Meu e Deus. O cara não percebeu. Aí ele vai parar no hospital, porque a ferida não sarava, e a gente descobre, né? Que ele tava com essas parasitas na cabeça. Internamos ele, demorou quase uns 5 dias para sair todas as larvas da cabeça dele. Da mesma forma que isso acontece no mundo matéria, até hoje, no século XXI, acontece no campo emocional. Se a pessoa está com uma ferida emocional muito grande, ela pode atrair esses parasitas que ficam na cabeça dela. Você não serve para nada. A melhor coisa que você faz é morrer. E é isso que leva a pessoa a um suicídio. Então, tomar cuidado com esse lugar de desespero, humilhação, que pode fazer essas pessoas terem esse desespero num conceito mais material do tipo, morreu, acabou. Tô sofrendo, quero que acabe, eu vou morrer. Entendeu? Então, muitas das ações assim mais emergenciais que eu gosto, da parte da psiquiatria, que eu me identifico, é esse lugar de resgatar essas almas que estão na beira do abismo ali. Não faça isso, porque só vai eternizar seu sofrimento dentro da minha perspectiva mais holística, né? Porque o corpo, ele é uma âncora. É igual você pegar um barco e ancorar ali naquela praia. Então, com o nosso corpo, a gente pode sair aqui do escritório, né, da Sechat, entrar numa igreja ou entrar num puteiro. Porque eu tenho certeza que vai ter um puteiro aberto agora dessa aqui em São Paulo. Né? Então, assim, onde eu vou levar? Eu vou com o meu corpo ali, eu intenciono e pronto. A partir do momento que você perde a âncora, que você é só sutil, você vai estar onde você vibra. Se você tirou a sua vida e você estava na humilhação, você vai ficar
tempão ali naquela humilhação. Não é Deus que vai te mandar pro inferno, você já vai estar no inferno. Você vai eternizar isso. Então, por isso que a gente precisa estar fazendo esses resgates, né? E a cannabis, ela é bem pungente, porque ela atua de uma forma muito complexa, assim. Quando a gente olha para a parte molecular, já é extremamente complexo. E quando a gente ainda abre esse campo, que a gente sabe que existe, que é uma vida, que é uma planta de poder, não é só uma planta. Ela é uma planta enteógena. Da mesma forma que você tem uma ariri, a chacruna, que gera um ayahuasca, que você tem um cogumelo, que tem a psilocibina, a mescalina, são plantas que, num aspecto ancestral, é como se fosse assim, Deus colocou essas plantas na humanidade para o ser humano se lembrar, né, de uma consciência, de uma força, de um outro nível de atenção, que não é esse que eles estão ali, do ratinho do laboratório correndo ali. Eu me sinto assim, né, no dia a dia, aquela correria do dia a dia. Você se sente assim, Leandro, às vezes, né? Tipo, meu Deus, um ratinho de laboratório correndo aqui no meu sansara, que eu sei que, por mais que eu tenha consciência que é sansara, que é algo que me prende, mas é isso que eu tenho para hoje. Eu também tenho que pagar minhas contas e vamos lá. Então, quando a gente tem uma consciência disso e tem uma noção de que é uma fase, né? Não quer passar a vida inteira nisso. Vamos se estruturar para, em algum momento, ter um pouco mais ainda de espaço, de reserva de tempo, financeira, para eu conseguir mergulhar em questões mais existenciais, né? Então, tem muita gente vivendo essas fases, e eu sinto que depois que a quarentena veio aí, sacudiu todo mundo, meu Deus, o mundo vai acabar, será que vai acabar mesmo? Aumentou a procura de médicos integrativos, de práticas de meditação, de retiros, coisas desse tipo, ou até de uso de substâncias psicodélicas, para que as pessoas possam ter outro nível de atenção, que não é só essa correria do dia a dia, né? Como já dizia Rita Lee, não, Os Mutantes, né? As pessoas da salada de jantar estão preocupadas em nascer e morrer. É isso. É que você cai numa rotina, né, Gabi? Sim, total. É legal isso que você fala também, que você fica nesse looping, né, eterno, assim, e às vezes a gente não sabe como sair dele, por isso tá sempre ali, continua rodando ali. E aí quando Falta consciência, né? Falta consciência. E quando os seus... Quimicamente mesmo, né? Por isso que os remédios estão aí, não só a cannabis, remédios psiquiátricos, etc. Para, de certa forma, ensinar o nosso cérebro a traçar um outro caminho. Isso. Se eu fizer uma outra coisa, vai ficar tudo bem, eu não vou morrer. Assim, porque é também uma forma de você... prezar pela sua existência, né? Você acha que não dá para sair disso, você acha que é aquilo. Aí, quando você aprende a sair, você consegue realmente expandir a consciência e ir para um outro campo, né? Que é quando a gente sai do automático. Eu acho que quando a Gabi fala sobre você prezar pela sua existência, se você vive uma vida no automático, você não está valorizando a sua existência. Diversas vezes eu faço algumas coisas, eu não sei como que eu fiz, de tão automático que tá. Tão automatizada tá a vida, que meu dia poderia ter 36 horas. Ai, seria tão bom se tivesse 36 horas. Ou não, se a gente tivesse um equilíbrio melhor para que as 24 horas rendessem mais. Né? Então, uma provocação para você aí, doutora canábica. Eu adoraria que o dia durasse 36, né? Para estudar mais. É tanto conteúdo que a gente tem para aprofundar, né? Entre viver, estudar, ter a vida familiar, trabalhar, tanta coisa, né? Pra gente fazer, aproveitar nesse planeta. Mas é isso, eu acho que eu já passei por momentos de janela escura da alma, tive depressão pós-parto, tenho fibromialgia, então a cannabis, assim, me trouxe esse sentimento de resiliência, assim. E aí o que a gente vê na prática, a pessoa começa a ficar mais produtiva, porque ela só consegue sair da fossa, né? E ter energia para trabalhar, e aí ela começa a ter cada vez mais energia para, enfim, seguir o seu caminho, né? Sim. Se você é jornalista, se você é médico, se você está reformando, se você está mexendo com design, você colocar isso com mais criatividade, entusiasmo, sabe? Trazer um pouco dessa lado da criança mágica que vai ficando adulta e vai ficando tão chato, sabe? Tão difícil. Essa sobrevivência. Tô na luta, tô levando, né? A gente escuta isso no dia a dia. Né? Como tá a vida? Tá indo, né? E aí, o que eu vejo com a cannabis, assim, de todos os psicodélicos que estão realmente revolucionando o campo da psiquiatria, eu acho que estão catapultando esse processo de florescimento da consciência. Tem um livro também que fala sobre isso, que chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Então, ele vai dizendo, assim, nesse processo evolutivo, ele compara a consciência do ser humano como um florescimento. Então, ao mesmo tempo que há séculos atrás as flores iam florescendo devagarzinho, hoje em dia tem algumas flores que tem muitas, né? Então, você vê a história da cannabis, florescimento, né? São as flores da cannabis que fazem o óleo. Ele faz essa comparação com a consciência. Então, pessoas que vão atingindo esses estados de iluminação, de contentamento, de
basicamente se descolar desse samsara, de ver sua própria vida como um filme, não estou tão apegado àquilo e consigo trazer uma nova energia para aquela situação. Ele fala sobre uma massa crítica de pessoas que vão atingir esse estado de consciência e isso vai catapultar a consciência da Terra como um todo, né? Porque a gente sabe que a gente tem potencial. O que eu olho, assim, quando eu vejo para São Paulo, por exemplo, que eu vejo, assim, né, o concreto, a sujeira, as pessoas doentes na rua, né? Eu fui outro dia na praça, eu vi, assim, cheiro de merda, que é o efeito do K2, né? Que é esse canabinoide sintético que está circulando nas ruas, que se liga de forma irreversível. K2 ou K9? Acho que K9, não é? Não é K2? Drogas K, né? Drogas K. Drogas K. Tem toda uma série aí de... Que vem para burlar o proibicionismo, né? Tem essa intenção dentro do tráfico a burlar o proibicionismo da cannabis e cria algo que é terrível, assim, que é sintético, que traz muitos danos de uma forma irreversível, né? Então vai criando esses banzos, né? Essas pessoas que ficam meio aleatórias, assim. Então tudo isso, a gente sente isso. Quando eu sou muito mediúnica, eu venho para São Paulo, eu sinto esse campo mais pesado, assim, né? Então, para mim, é a forma de você visualizar como o ser humano tem muito que evoluir a nível de consciência para manifestar um grande centro que seja mais saudável, onde as pessoas se sintam bem, onde tenham energias mais limpas. E a gente já está avançando tecnologicamente para isso, ainda é muito caro para a nossa realidade, mas vai chegar um momento onde isso seja acessível. Eu acredito nessa visão bem futurística, desses filmes bem futurísticos, né? De você chegar e ter uma cidade muito mais arborizada. E tá ficando, você passa ali na 23 de maio, você vê que agora já botaram ali o jardim vertical. Então, pouco a pouco, né? A intenção é essa, ter essa expansão de consciência e que a gente possa viver como um todo de uma forma mais saudável, porque a gente está muito doente. A gente preparou, tem um outro gráfico que você preparou pra gente também, Isso. que é esse daqui. Eu queria que você explicasse pra gente isso. Depois eu gostaria de a gente entrar, Lina, que eu acho muito interessante, porque você também foi paciente, como você comentou, paciente da cannabis, né? Eu acho que a questão da depressão pós-parto, acho que atinge muitas mulheres, é legal a gente comentar, e sobre também a fibromialgia. Mas antes disso, explica pra gente, a gente tá falando sobre propósito, nível de consciência, né? O que você quer dizer com esse material que você preparou para nós também? Então, a cannabis, ela pode contribuir para esse processo de regeneração global em vários aspectos, né? Então, desde o quesito de você poder recuperar um solo que está destruído. Então, ela tem esse lugar de regeneração, então dá para plantar muito cânhamo, que vai regenerar esse solo, e esse cânhamo ser utilizado até para fazer plástico, que vai sujar menos o planeta e tudo mais, né? Que é esse lugar, esse campo ali das fibras, da construção e tal, né? Aí tem o uso sacralizado, então, basicamente você tem o shivaísmo, o daime aqui no Brasil, né? E o Rastafari, que utilizam a cannabis, a maconha, né? De uma ação, de um rezo mesmo, num uso espiritual, de consciência. O uso recreativo, que também vem, né, num lugar terapêutico, né, como fala assim, todo uso é terapêutico, porque, assim, justamente porque a sociedade é massacrante, ansiogênica, a vida de adulto é chata, né, então tem tanto o uso recreativo da cannabis, como da maconha, como as outras drogas em geral, existem na humanidade desde que assim, o mundo é mundo, né, para justamente criar um contraponto, um lugar, assim, de vou respirar, vou ligar o foda-se, né? Vou pensar em outras coisas, assim, vou distrair, para poder, no dia seguinte, voltar para minha rotina de uma forma mais leve. Então, tem esse lugar, que também é terapêutico. Aí tem o uso medicinal, que é quando você tem um propósito de curar uma doença, um sintoma. Ainda tem esse campo da nutrição, né? Então, tem muitos países que já suplemento. Você pode comprar um azeite de semente de cânhamo e colocar na sua salada no dia a dia. Na Medical Cannabis Fair mesmo, tinha uma empresa do Uruguai que estava lá com o azeite dela. E é bem muito legal, é muito útil, né? Exato. E tem a questão da estética. E tem pessoas como eu que tá ali nesse ponto de interseção entre todos esses conjuntos, né? Se eu pudesse, eu decorava a minha casa, me vestia, passava cosmético, estava ali, né? Com tudo, a cannabis, assim, né? Em todos os aspectos. Então, ela vem contribuindo, né? Para esse processo de florescimento da consciência, de regeneração global. Então, realmente, ela é bem revolucionária, né? Nessa imagem, você colocou os chakras ali, certo? Uhum. Qual que é a ligação ali dos chakras com... porque o alinhamento, por exemplo, aquele estado de alinhamento, de bem-estar, ele também passa por esse alinhamento dos chakras, né? Então, assim, da mesma forma que a gente tem um coração, que é um órgão físico que está bombeando sangue, os chakras são vórtices de energia que bombeiam esses canais de energia, de meridiano que a gente falou no começo.
Então, são 7 chakras principais ao longo da coluna, 108 marmas, que são pequenos vórtexinhos, e os meridianos, que é como se fossem os canais linfáticos mesmo, que vai levando essas energias para os órgãos. Então, por exemplo, uma anamnese é uma medicina chinesa, tem muito médico trabalhando com isso, né? Ele vai dar uma olhada e vai falar assim, ó, você tá com pouca energia nesse chakra, nesse órgão, a gente pode fazer umas agulhas aqui assim, para poder energizar. E você vê, né, muito resultado. Então, mesmo quem não tá usando a cannabis, que faça um tratamento de acupuntura certinho, tem muito resultado para dor, para transtornos orgânicos. E quando a gente associa as duas coisas, a Maria... Você comentou sobre o Rastafari. A cannabis ela tem uma ligação principalmente com a religião Rastafari, né? Uhum. E o que você poderia explicar para nós sobre essa ligação da cannabis com a religião, com essa parte espiritual? Porque a gente pega, uma vez eu vi até um Globo Repórter, inclusive não tem um Globo Repórter também que meu Deus, a Glória Maria visita, ela vai até lá. Não tem esse da Jamaica, não, mas tem um que ela foi até a tribo Rastafari mesmo lá, se eu não me engano, na Etiópia que ela foi. Não é aquele que ela precisou fumar para poder... Acho que esse foi na Jamaica. Se eu não me engano, esse foi na Jamaica, mas teve um outro que ela foi também. E esse aqui que eu estou me referindo especificamente é um documentário que tem da Mia Monteiro, que inclusive tem no YouTube também, que ela visita na Etiópia uma religião Rastafari. Vai ter o contato com o pessoal, assim, e é incrível, assim, o respeito deles tem... Você pode ver até o Bob Marley, por exemplo, que tem no CD, né, o leão e tal, mas é o leão da tribo de Judá. Eles estão falando de Jesus, na verdade, né? Uhum. O leão da tribo de Judá é Jesus, por isso que eles colocam lá. E na tribo Sim. Rastafari, eles colocam o símbolo do leão de uma forma, assim, muito evidente. E o leão, no judaísmo, é Jesus. Isso foi até ilustrado, né, no filme do Bob Marley, mais recente, que saiu aí, muito legal. E é legal, né, como eles se comunicam também, tem toda uma contextualização ali, é eu e eu, né, então essa consciência realmente de você olhar um pouco mais de fora ali para tudo que está acontecendo e tá tudo bem, as coisas vão acontecer e tudo vai passar. Sim, e só uma provocação aqui, né, porque você vê esse pessoal que também tem a cannabis no seu hábito religioso, tem uma reverência a Jesus Cristo, a planta, né? E eu não sei como que eles fazem essa ligação e do seu ponto de vista, para você, assim, qual que é a ligação da cannabis com a religião? Então, tem até Jesus, né, tem um adendo, assim, por exemplo, eu fui para a missa do Pariticão, eu tenho até hoje essa relíquia, né, eu não sei como é que chama aquilo, aquele papelzinho da igreja, assim, né? É folhetinho, o folhetinho, né? da igreja. Aí ele falava, assim, 97 citações da cannabis na Bíblia, né? Então, ele vai citando, então, até o óleo que Jesus untava as pessoas, né, a composição dele fala cana aromática, que pode ter sido a cannabis dentro desses compostos ali do óleo. Então, tem muita coisa ali que está velada, que a gente não sabe, né? Que é porque ela é bem milenar, essa planta. Mas, assim, de um aspecto do uso, eu vou usar ela e o estado que vai me trazer. Então, o THC, especificamente, na psiquiatria, ele é conhecido como perturbador do sistema nervoso central, né? Então, ele vai alterar esse nível de atenção que eu tenho do dia a dia. Vai trazer uma nova forma de ver. Então, tem muitas pessoas que, quando fazem, e você ainda coloca um rezo, uma intenção, né, de um grupo, eles vão entrar num estado de consciência onde eles consigam escutar Jesus, onde eles consigam, por exemplo, escutar os mestres e ter ideias e mensagens. Você vê as músicas de Bob Marley, apesar dele também representar uma resistência, ele traz canções de muita resiliência. E muita paz também, né? Amor incondicional, né? One love, é tudo que a gente precisa. E isso vai perdurando, né? Por séculos. O cara já foi embora e ainda tá ali. Todo mundo conhece. O mundo inteiro escuta Bob Marley, né? Sim, nossa, é bem legal. Você assistiu o filme? Chegou Assisti. Muito bom. Muito bom. Emocionante, assim. E ele foi tão jovem, né? Por causa de uma Sim. ferida, um negócio assim. Sim. Se tivesse o óleo da cannabis na época, será que não ia mudar essa rota, né? Total, né? E você vê assim, E você vê que essa questão do conhecimento que ele tem, o próprio Nat Roots também, Sim. O que a gente conhece hoje da cannabis, o que eles já vêm falando em forma de poesia sobre a planta é muito interessante, né?
ponto de equilíbrio, né? Buscando um ponto de equilíbrio entre nós e o eu dos irmãos. É muita reflexão, assim, que vem, né? Desse lugar de você estar num estado diferente e começar a falar, nossa, por que a senhora não está vivendo assim? Por que eu estou vivendo assim? Vem insights, ideias que não estão naquele padrão normal de raciocínio, né? E tudo isso mostra que a planta ela deveria ser normalizada, né? Com certeza. Isso porque ela faz parte... primeiro que ela é uma criação divina. Quem é criacionista, ela faz parte de uma criação divina, né? Tem até um livro de Gênesis que fala que cresçam todas as ervas, né? Que se espalhem, que cresçam, que quando Deus está formando o mundo, que Ele dá esse comando para que as ervas cresçam, as ervas daninhas, né? Que cresçam sobre a terra. Então, você vê que ela faz parte da natureza, né? A planta. Ela faz parte da natureza. E é estranho a gente ter que explicar isso, né? Que a planta faz parte da natureza, que ela é um bem natural, né? A planta. Aí vem a teoria da conspiração, né? Que existe forças que querem que a gente continue na ignorância para continuar nos usando, nos sugando, enfim. Aí vem o filme Matrix, né? Para trazer aquela alusão com as máquinas. Então, acho que é focar essa bolha para que a gente possa realmente ter o direito de pensar de uma forma diferente, né? E co-criar de uma forma diferente. Esse cartaz, inclusive, dos usos da maconha foi um banner que a gente fez para um projeto que a gente entrou com esse projeto dentro do Universo Paralelo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa festa, né? Que acontece já há mais de 2 décadas, se eu não me engano. Que é um lugar, assim, de tipo assim, vou extravasar, vou usar o que eu quiser, vou enlouquecer. Né? Então, são 7 dias, assim, de música eletrônica. Dias, né? E aí, se a galera não sabe dosar ali, aí vocês estavam lá para isso. Exato. Poder... Então, trabalhar nessa redução de danos, né? Trabalhar nesse uso consciente. Então, esse ano a gente vai de novo lá, a gente conseguiu aprovar o projeto. De novo, a gente vai estar dentro da tenda de cura do Circulou. Então, se a pessoa estiver lá muito virada, pode procurar a gente lá, que vai ter atendimento médico, atendimento neurológico, terapias integrativas, com a intenção de realmente, assim, mesmo nesses lugares, tem aqui uma bolhazinha de cura, de consciência terapêutica, para se harmonizar. Porque o que acontece? Lá é tudo aleatório, mas no ano que eu trabalhei na redução de danos, foi muito interessante, porque estava lá e aí teve um rapaz que os redutores identificaram ele na pista, que ele estava com um comportamento estranho, não estava fazendo nada nem mais ninguém, mas estava muito aéreo, muito perdidão, assim, e o pessoal levou ele lá para redução, que aí dava água, ventilador e tal, e eu fui conversar com ele. E ele o jeito que ele olhava, parecia que ele estava vendo um filme na frente dele, assim. Com o efeito do LSD, que ele estava sob LSD, ele projetou na frente dele e ele parecia que ele não estava ali na festa. E ele começou a fazer um monte de reflexão sobre essa questão da orientação sexual. Porque ele falou assim, eu sou hétero, eu me atraio por mulheres, mas já me atraí por homem. Uma vez, isso já me faz gay? Então, esses lugares, assim, da sociedade de encaixotar as pessoas, sabe? De falar assim, então, se você um dia se atrair por um homem, você já é bi. Né? Sim. Então, poder, né, folgar os conceitos, assim, e aquilo estava gerando para ele uma neuroplasticidade de novos caminhos ali, que se você tem um terapeuta do lado só para conversar e acolher, né? Então, é isso que está no campo da terapia psicodélica assistida, que já tem sido feita aqui no Brasil, algumas pessoas, e fora do país bastante, né? E você vê, esse relato que você traz agora, você vê as pessoas estão indo para essa festa, mas talvez não somente para se divertir, também buscar resolver alguns conflitos, né? E você trouxe esse exemplo que evidenciou muito bem isso. Isso. Às vezes também a gente tá com algumas coisas na cabeça que é isso, né? Tá massacrando ali sua cabeça e só quer um pouco de alívio. Olha, eu vou lá, vou tomar um negócio, vou ficar de boa. E aí você toma um negócio e começa aquele papo com seu amigo, que sempre acontece. Eu acho que esses festivais, eles têm muito disso, né? De Muita você troca. Realmente, essa troca. Você é muito suscetível ali a conhecer novas pessoas, a trocar essas ideias muito profundas. E aí ali você consegue, numa conversa, consegue resolver alguma coisa. É uma terapia ali, né? Basicamente, você está passando por um processo terapêutico ali mesmo no seu lado recreativo. É isso também, o recreativo, ele é você sentar, trocar uma ideia com seu amigo, entender alguma questão, elaborar melhor alguma coisa para você e conseguir lidar melhor com aquilo. Nada é por acaso. É. Eu gosto de olhar assim, né? Então, nada é por acaso. Na casa, o universo é tão consciente que ele não vai desperdiçar uma energia, assim, meramente por acaso. E aí, quando você já está intencionando sua cura, comece a observar tudo o que acontece no seu dia a dia, né? Inclusive, uma conversa, o que é trazido naquela conversa,
Então, assim, por exemplo, a Gabi me pediu para falar um pouquinho sobre essa atuação no SUS, né? Sim, eu Então, fazendo esse gancho, assim, eu tô lá como plantonista, médica clínica, prescrevendo dipirona, tramadol, o que tiver que ser ali. E aí chega uma situação, justo no meu plantão, caramba, que é uma situação típica para ser tratada com a cannabis. Como é que eu não vou falar, pelo menos, que existe essa possibilidade? E se a pessoa tem abertura, eu faço a prescrição dentro do SUS. Tô até com um crachazinho, né? CBD no SUS e OS, que é lá de Ilhéus, o pessoal da marcha. E tem gente já me procurando naquele dia, porque já sabe que prescreve dentro do SUS, sabe? Então, assim, eu acho que esse campo da atuação que a cannabis está tendo, a parte educativa, que vocês vão fazer o congresso. Desde o primeiro congresso eu venho, então é um congresso excelente, sabe? Que tem a feira, tem o network da feira, tem um congresso muito com a qualidade, assim, de ponta, né? Tudo que tem de atualização ali. Então, é uma oportunidade para os médicos se sentirem mais à vontade de prescrever, porque por mais que você possa se tornar um especialista, entre aspas, 1000 aspas para o conselho, né? Mas, assim, ter um estudo aprofundado de cannabis medicinal é um medicamento, igual de pirona, igual tramadol. Igual não, né? Muito melhor. Então, assim, por que não saber minimamente isso e saber que você pode prescrever isso para os seus pacientes? Então, quais são as patologias mais respaldadas? A forma mais simples, prescreve um CBD, full spectrum, baixo THC, ou até THC free, que não vai dar erro, né? Não vai ter alteração da consciência. E, se for o caso, encaminha a pessoa para um profissional que tenha um pouco mais de profundidade nesse assunto. Mas comece, não tenha medo de começar, de dar o primeiro passo, de aproveitar que naquela sincronicidade, aquela situação aparece na sua frente, você está ali com um receituário, uma caneta, um carimbo na mão, prescreva. A gente vê muito essa insegurança, né, dos médicos que querem prescrever. E tem essa... Mas como eu prescrevo? Qual a dosagem? E é isso, o efeito colateral é muito baixo. Se você prescrever um free THC, como você disse, a pessoa não vai ficar chapada ali nem nada. Qual é o efeito colateral, por exemplo? Ela poderia ter ali só com CBD? Só com CBD, sonolência. Se ela tiver uma dose muito alta, então, assim, eu não sei prescrever. Prescreva um CBD de 3%, 1000 miligramas, CBD, 1000 miligramas. Comece com uma gota de 12 em 12. Não vai dar ruim. A cada 3 dias aumenta uma gotinha. Pode ser que não seja o suficiente, mas ter algum mal-estar, algum efeito colateral, o paciente descontinuar, não vai acontecer com o CBD, entendeu? Então, o CBD, diferente do THC, ele traz essa calma, esse foco, né? E ele vai atuar no sistema do canabinoide, melhorando sua saúde e, basicamente, diminuindo o impacto do estresse no teu organismo, de maneira muito simplória. Né? Então, tanto o estresse psíquico, emocional, que vai me fazendo baixar lá a frequência das emoções, tanto radicais livres, que podem estar sendo mutagênicos e até lá na frente gerar um câncer. Então, ele vai te trazer saúde. Por isso que, né, cada vez mais se defende o uso de suplementação, por exemplo, como acontece em alguns países, CBD é vendido no mercado, não tem problema nenhum. É um suplemento alimentar, né? Isso. Não é um medicamento. Exatamente. Como ômega 3, ômega 6... Só que também tirar o fator gerador daquele estresse é importante, né? Porque senão você está medicando, você está colocando um CBD para aliviar o estresse, mas você tem que talvez começar a observar ali um pouco menos estressado e tirar esse fator gerador do estresse da sua rotina, né? Isso. Por isso que eu vejo que o CBD ele acaba atuando mais, porque é diferente. Por exemplo, eu posso também usar uma fluoxetina para ansiedade e ter um bom resultado. Só que aquilo ali é lavagem em um neurotransmissor específico, que é a serotonina. Depois seu corpo vai tolerar e, de novo, né, vai estar botando panos quentes em cima. Não vai resolver, uma hora que ele vai precisar de uma dose maior e tal. O CBD, mesmo que eu entre numa dose baixa, começa que ele não vai agir só na serotonina, vai agir em outros campos, mas ele tem essa que é o tema de hoje, né? Essa ação na alma, essa ação na energia, na consciência, onde vai ajudar a pessoa também a identificar o que ela precisa mudar, ter coragem, né? Energia suficiente para entrar para ação. Por isso que eu falo, olha, a raiva e a irritação não é de todo ruim, né? Ela é o gargalho ali do cone. É um cone. processo, né? E é melhor do que você tá se sentindo humilhado. Vá debaixo de uma piscina, grita, e ninguém vai te chamar de louco, né? Encontra alguma... Vai lutar boxe, assim, vai correr, vai extravasar um pouco essa energia. Mas a raiva, ela te bota pra ação. Acho que é pior do que a culpa, a vergonha, a humilhação, né? Onde você não quer nem sair de casa.
Mas você consegue ter essa ideia de fazer algo, de entrar lá dentro da piscina e gritar para passar raiva, quando você está com nível de consciência. Porque quando você entra naquele estágio lá, eu perdi a cabeça, né? Você já não tem mais consciência. Aí, como a nossa ideia aqui é falar sobre saúde e levar informação sobre saúde para as pessoas, tem também uma questão muito importante que muitos problemas, a origem dele, ou eles só existem dentro da nossa cabeça, né? Sim. Porque às vezes a gente enxerga o mundo problemático, mas na verdade esses problemas só existem dentro da nossa cabeça. Como que a cannabis ajuda a trazer essa percepção melhor da realidade? Ela tem esse poder? Tem. I can see clearly now, the rain is gone, né? Tipo assim, né? Então a pessoa vai se acalmando, vai melhorando a energia dela, vai ganhando mais vitalidade. Então ela começa a enxergar os processos de uma forma diferente, que, como eu falei, pode ser algo mais, sei lá, né? Como uma pessoa está num processo muito intenso, que aí vem esse uso dos psicodélicos, não só o THC, como outras substâncias, que pode ser usada numa ação ritualística ali, que ela vai ficar não sei quantas horas naquele estado alterado de consciência e aquilo vai dar um monte de informação para ela, para dar uma guinada, como ela pode ir fazendo isso de pouquinho em pouquinho. Então, mesmo o CBD, que não é uma molécula anteógena a ponto de perturbar a mente, de você vai olhar de uma forma diferente, mas eu tô aqui no meu dia a dia com mais calma e mais resiliência, aí eu consigo estar desarmando essa bomba relógio também com calma e com resiliência, entendeu? Então, por exemplo, tem uma situação que está me deixando estressado. Eu não consigo mudar como o meu chefe está me tratando. Mas eu começo a não me doer, não levar tanto pro pessoal. Eu começo a entender com essa consciência de que, o cara tá lá estressado, tá frustrado, tá sob pressão de um outro chefe que tem que chefiar a gente, por isso que ele tá me tratando desse jeito. Não é por causa de mim. Aí, já muda a minha reação, a minha forma de interpretar. Aí eu vou ter mais, né? Nem que seja um exercício diário, buscar ter mais paciência ali. E aí, quando você começa a mudar a forma como você reaciona, devolve isso ao outro, o outro, aos poucos, vai mudando também. Ele vai cansar, né, de te provocar, porque ele vai ver que não vai dar lugar nenhum. Você falou uma coisa que você falou que você acaba prescrevendo cannabis no SUS quando tem aquele paciente que você fala, justo no meu plantão, esse paciente. Qual é a característica desse paciente que você olha logo de cara ver? Logo de cara não, né? Depois de uma análise ali, olha, a cannabis para ele realmente seria o ideal. Olha, tem muitos casos crescentes de crise de pânico, principalmente em adolescentes, né? Então, tenho atendido muitos, crianças até o mais novo que eu atendi tinha 10 anos. Outro dia atendi uma criança com taquidispneia, criança com 2 anos de idade, e você escutava ela, não tinha sibilo nenhum, não tinha crise de asma para justificar aquela taquidispneia. Então, esses casos mais graves, assim, coisa... Então, essas coisas mais sutis, né, eu já fico assim de passar um medicamento, por exemplo, que eu sei que não vai dar tanto resultado, que pode criar uma dependência maior. Aí, às vezes, fica um limitante a questão da condição financeira da pessoa e o nível de esclarecimento. Então, quando ela eu consigo ter esse espaço de conversar, eu indico associações, vejo que tem essa possibilidade, alguns começam. Outros ficam meio assim, não, acaba preferindo o medicamento do SUS, que ele consegue pegar no SUS. Por isso que a gente está nessa luta, para que um dia o CBD esteja lá, junto com os medicamentos que estão sendo liberados rapidamente dentro de um CAPS, né? E as situações específicas, então é um caso oncológico, é um caso de Parkinson, é um caso de Alzheimer, é um caso de AVC, né? A pessoa chegou lá uma emergência com um AVC recente, eu já vou, tem essa possibilidade depois. Teve uma situação bem legal, que foi uma criança com TEA, né, autismo, e ela tinha uma estereotipia de ficar balançando o tronco, e ela chegou lá por causa de uma crise asmática ferrenha, assim, tipo, de saturando e tudo mais, e a gente precisa pegar o acesso da criança, acesso venoso, que é super traumático para a criança, para fazer hidrocortisona na veia, botar ela na máscara para ela poder fazer a inalação que ela precisava, e não conseguia medicar, o menino não parava quieto, o menino reagia, e aquele tronco balançando, não conseguia nem auscultar. E aí, como eu uso para fibromialgia, eu tinha umas gummies, sincronicamente, falando de sincronicidade, que não é todo dia que eu tenho essas gummies. Aí eu tinha essas gummies de 25 miligramas de CBD, broad spectrum. Falei com os pais, isso aqui é CBD, tal, olha o rótulo, que essa é a vantagem de um produto, né, todo regulamentado, não sei o que e tal. Ok, posso fazer? Pode. Aí eu ofereci a gummy, assim, eu só abri a mão com a gummy, assim, a criança pegou na minha mão, rapidamente comeu, né? Aí eu fui atender lá na frente, quando eu volto, tá o menino deitado, e o povo já pegando o acesso venoso da criança,
conseguiu fazer a hidrocortisona, conseguiu fazer a medicação que tinha que fazer, conseguimos transferir ele para o Hospital Materno Infantil de Ilhéus, ele foi na ambulância tranquilo, então conseguimos dar a assistência que a gente precisava. Ele não foi por causa de uma crise do TEA, ele é uma criança com TEA que estava com uma crise asmática. Olha só, e por que a gente não tem esse artifício no hospital? Lá, da mesma forma que a gente tem a dipirona. Por que a gente tem que fazer diazepam intramuscular para uma adolescente de 14 anos que chega em crise de pânico? Por que a gente não pode dar umas gotinhas de CBD? Então, eu quero, né, como diz as velhinhas do interior, com esses olhos que a terra um dia há de comer, ainda testemunhar essa cena de poder estar trabalhando na emergência e ter esse arsenal terapêutico ali, ó. Pronto, vamos usar. Que é a melhor opção. Sensacional. Agora, falando um pouquinho sobre depressão pós-parto, né? Como que foi para você e como que a cannabis te ajudou? Então, o que acontece? O processo da maternidade, ele é algo que puxa muita energia física. Se você for olhar assim, olha, tudo que a mulher come, 3/4 vai pro sangue, vai pro bebê, depois que ela tá amamentando também. Então, se a gente considera, né, as condições normais de temperatura e pressão, tô lá, casada, com um cara bem abundante financeiramente, planejo meu filho, vou ficar 2 anos só em casa cuidando do meu filho, o cara vai estar sustentando lá, botando a criança. Ainda assim vai ser desafiador, porque ela tá doando essa energia, tudo que ela come, né, e o tempo de sono reduzir, tudo aquilo para aquela energiazinha lá, esse serzinho que tá crescendo, que acabou de nascer. Então, assim, o bebê, no comecinho, ele é muito mãe. E aí que eu acho que é legal, os bons pais, eles vão dando esse suporte, né? Entendendo que a mulher está naquele momento que já é mais delicada, ela pode ficar mais estressada, mais sensível e 1000 coisas, né? Então, dá aquele suporte, aquela nutrição. Igual quando você tem um cachorro, eu vou criar aqui, vou procriar essa raça belga aqui, de pastor belga, para vender esses filhotes. Eu tenho uma responsabilidade em cima dessa fêmea, né? Porque é ela que vai estar dando essa nutrição direita. Aí, o que acontece? Dentro desse processo de lutar contra o patriarcado, as mulheres foram entrando para o mercado de trabalho, tudo mais, e elas não deixaram de engravidar. E a maioria das situações de gravidezes, né, são não planejadas. Mesmo em casais. Aconteceu, né? Vou levar. E aí, nessa que eu vou levar, ela tá ainda correndo atrás do dinheiro. Ela tá, muitas vezes, numa situação que não é legal, foi um flashback, tive que voltar com aquele parceiro que não é legal, ou então, não, tô mãe solo, o cara sumiu no mundo, várias situações dessas a gente vê no dia a dia. Então, ela entra num lugar de escassez, de energia física, emocional, mental e espiritual. Tem linhagens que eu gosto muito, que é a toltequidade, né, os toltecas, que é o povo originário do Antigo México. Eles falam que a pessoa tem, que os xamãs, eles conseguem olhar para você, ler sua energia e saber que você tem filho. Por quê? Porque no seu ovo luminoso, que é esse campo ao redor, tem um buraco. Esse buraco você doou pro seu filho. Então fica um buraco no campo energético. Para você suprir isso, você precisa ter muita nutrição. Então é muito comum a pessoa entrar nesse lugar, né, de depressão pós-parto. E quando a gente fala, assim, de mãe de primeira viagem, que ainda tem esse rito de passagem, que de fato morre esse lugar de ser só filha, e entra a mãe, né, que é um lugar, assim, instintivo, meu Deus, vem uma onça, eu tô lá na frente da onça, sabe? Nem pensei, já tô lá. Então, isso, para o ego daquela pessoa que fala, meu Deus, minha vida acabou agora com esse menino, né, não vou fazer faculdade, não vou conseguir fazer aquela pós. Eu não fiz residência médica até hoje por causa disso. Então, eu vivenciei isso, né? Então, por mais que você, aceito, vou ter essa criança, vai passando por várias situações que chega uma hora que entra nesse colapso. Então, assim, qual é, na minha opinião, o melhor sinal terapêutico é algo que vai trabalhar de uma forma muito mais completa toda essa questão que eu tô falando. Então, assim, para mim é muito melhor entrar com um CBD broad spectrum numa gestante que já tá começando a dar sinais de que nem nasceu ainda e ela já está dando sinais de depressão, de não aceitação daquele processo, bate toda hora na emergência com ansiedade, com dor, do que está entrando com uma fluoxetina ou com outras medicações que são muito mais arriscadas, assim. Então, eu acho que tem que ponderar muito a situação, entendeu? Esse processo da amamentação também, porque a pessoa ainda vai continuar nessa doação. E a cannabis, ela pode ser um sinal terapêutico, sim, inclusive para esse grupo.
Por mais difícil que seja testar segurança, código de ética, não sei o quê, né? Então, na prática, vem muitas mulheres me procurar que já usam. Eu já tive situações de mulheres que já fumavam na gravidez. E estavam tendo hiperêmese. Porque, meu Deus, engravidei de novo. Então, tem um processo também de não aceitar, né? Aquela criança está vindo de novo e aí vomita toda hora na emergência. E aí, quando a gente entrou com óleo, que era um óleo artesanal, inclusive, que foi o que ela conseguiu ter acesso, então tinha também THC, mas, repito, a mãe já fumava, ela parou de ir para emergência. Parou de ir para emergência, parou de enjoar, conseguiu se nutrir, entende? A comida que ela está nutrindo, ela não vomita. Então, ela conseguiu ter uma qualidade de final de gestação, parto, pós-parto. Eu já está até no terceiro filho, isso é um segundo. E esse quadro atinge uma parcela expressiva. Olha só, segundo o jornal da USP, cerca de 25% das mães brasileiras têm depressão pós-parto no período de 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. Eu poderia dizer que até mais, viu? Acho que isso está subdiagnosticado. E a depressão mais grave, eu já vi esses relatos, assim, e que é muito forte, é que vem algo de um pensamento, parece que alienígena. Tipo assim, a mulher tá lá, balançando o bebê no meio da noite, o pai dormindo, e ela lá é a única que tá lá balançando o bebê. E daqui a pouco vem na cabeça dela a cena dela jogando o bebê pela janela. Isso são sinais que a gente tem que pesquisar dentro da psique, que são sinais de depressão pós-parto bem profundas. E aí, o que acontece? Se ela tem o bom senso, ela, na hora, ela começa a chorar desesperadamente. Por ter pensado isso. E ela não fala isso pra ninguém. Imagina, como é que ela vai falar Pelo isso pra amor de mãe? Deus. Jogar o bebê pela janela. Nossa. Tem muito esse papel também, né? Da mãe santa, que tá sempre ali. Então, a gente... Perfeita. A mulher... Então, a mulher quer responder a esse altar, né? Que ela tá ali como mãe. E aí, sai um pouco da humanidade ali, né? A mãe é uma pessoa. Ela não deixou de ser uma mulher, uma humana. Como eu digo, ainda é um ser humano. Ainda né? é um ser humano, E tem uma coisa também que a gente tem que olhar... Que eu brinco, tá? Sabe que às vezes eu até tô conversando com a Gabi assim na rotina, acontece alguma coisa, sei lá, ou alguma falha, alguma coisa assim, pois é, eu ainda sou um ser humano, que a gente erra, a gente falha. E o papel do pai é super importante, né? Super. A presença dele, não só, como você falou, sobre o homem poder manter a casa para dar essa segurança para a mulher, mas também o papel do homem não é somente manter a casa, se ele puder manter somente a casa, ele também precisa dividir as outras tarefas, Isso. porque... Pra preservar essa mulher, que ela possa descansar, para que ela, né, dividir. Porque o filho é do casal, né? É. O filho não é só da mãe, o filho é do casal, né? Então, acho que tem esse papel do homem, ter essa figura que se ele puder, né? Que ele possa manter a casa para que a mulher fique mais tranquila. Quando não puder, aí é um sobrepeso talvez um pouco maior para a mulher. E quando ele tem esse papel sozinho de mantenedor, eu acho que ele também tem que ter a responsabilidade de cuidar das outras tarefas, sabe? Porque cuidar de um bebê dá trabalho. Muito trabalho, É muito né, prazeroso, mas assim, mas dá, mas é... Tipo assim, tem toda essa fantasia Romântica. de ser linha, romantizar. né? Meu, rala pra caramba, não dá. Tipo assim, é gostoso ter filho, maravilhoso, mas rala demais. pai? Demais. Você tem que abrir mão de muita coisa. É um rito de passagem que você vai olhar seus pais com outro olhar agora, né? Não, totalmente. Total. Eu fui ter filho aí depois dos 30, e eu acho assim, é que tudo bem, depende de um planejamento de vida. Mas eu acho que quanto antes você tiver filho, você melhora demais como ser humano. Você começa a compreender os seus pais muito melhor. Você começa a entender que por mais que talvez aí seu pai não tenha dado a você aquilo que você gostaria, ele deu o mínimo necessário, que já é muito para você conseguir crescer, se desenvolver e sobreviver, porque você está mantendo alguém vivo ali. E o mínimo necessário para manter aquele ser vivo É muito. é muito. E cada vez mais as pessoas estão tendo mais tarde, né? Pela questão da sobrevivência, das carreiras Sim. e tudo mais. Aí vão ter filho com 40 anos, né? O grau de energia de tudo, né? Também Enfim, porque, vai mudar muita coisa ainda aí nessa humanidade aí. Sim. E os Mas você métodos demora a ter essa percepção, né? e os métodos contraceptivos também, cada vez mais avançados, né? Fica mais fácil ali de conseguir planejar. Né? Você, agora não vou ter. Acho que vale a pena planejar. Tipo, é possível. Evita esse trauma, né? É. Essa coisa assim de, olha, meu Deus, agora eu não poderia ter e tal. Tava com outro plano. Que é porque difícil tudo também. recai no financeiro, né? É. Tudo bem que não é tudo financeiro, mas assim, para você conseguir ter uma condição de saúde, recai no financeiro. Para você conseguir dar uma estrutura familiar
para tua esposa, para os teus filhos, cai também no financeiro. É claro que não é absoluto. Também tem muitos lares, muitas famílias que têm casos de depressão, de problemas, que a família é super abastada, próspera, não falta nada, mas não tem também a presença paterna, ou a presença do marido, ou a presença da esposa. Então você vê que só o dinheiro também não é a solução, não resolve tudo. Você precisa ter essa harmonia, esse equilíbrio que talvez que a gente falou sobre que às vezes falta nas famílias, né? Por mais que ela tenha boas condições financeiras, se a gente não tem esse equilíbrio que você mencionou, que a cannabis traz e proporciona, você também, por mais que você tenha toda a prosperidade do mundo, né? E a prosperidade, na verdade, é você viver bem com o pouco que você tem, ou você ser próspero, não é necessariamente você ser rico, né? Então, acho que ter esse equilíbrio é super importante para a saúde familiar. A doença ela não escolhe cor de pele, classe social, né, para chegar, para poder se manifestar. Então, realmente tem todo tipo de situação. Tem, inclusive, famílias muito abastadas que não têm um acolhimento emocional muito grande, tem uma praticidade muito grande, não tem tanto acolhimento emocional. Aí entra nesse campo da vergonha. Tem várias situações de suicídio que vem de a pessoa que acabou de passar no concurso para a Polícia Federal para o suicídio. Por quê? Porque a pessoa não queria aquilo e como é que vai contar agora para a família que não quer? Passei no concurso, melhor concurso, não quero. Aí a vergonha entra, né? Vamos ver, já foi. Fica aquela situação, né, na família. Então, a gente precisa estar mapeando, observando, ter essa consciência, por mais mecanizada que esteja a nossa vida, né? Inclusive, falando pro assunto de filhos, escutei de uma mãe, né, que trabalhava, foi mãe solo, ela falou assim, olha, mais do que a quantidade de presença com seus filhos, mas é a qualidade. Então, o tempo que você tiver, poxa, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, porque sempre tem. E aí você tem que parar tudo, porque senão você fica ali no celular com a criança do lado, não faz sentido. Não. Então, vou soltar. A tela também está um câncer nessa sociedade, né? Vou deixar isso aqui para depois e vou dar essa atenção aqui, né, para essa criança. E aí, quando você vê, poxa, eu tenho tanta coisa para eu ter que responder meu chefe, tenho que entregar o relatório, e aí eu vou brincar de Lego com meu filho. Bom, mas quando você brinca de Lego, às vezes aquela brincadeira ali com consciência te dá uma ideia, um insight, né, para trabalhar melhor no outro dia. Com certeza. Eu sei que não é o tema central, mas eu queria muito puxar isso de novo sobre a cannabis no SUS, né? Sobre você como médica, funcionária pública, que prescreve cannabis no SUS. O que você pensa, assim, do funcionário público prescrever cannabis no SUS? Como isso poderia impactar nesse crescimento da introdução da cannabis na vida como um tratamento, realmente, né? Como uma prioridade de tratamento, inclusive, não como aquele tratamento que é a última coisa que a gente vai tentar. Se eu fosse concursada, acho que eu prescreveria mais. Você não é... Sou contratada, então já tive, assim, um lugar de entrar no... Meu Deus, será que é ok, né? Pra quem me contratou tá prescrevendo aqui dentro? Como é que essas pessoas veem isso, né? Então, já tive esse pensamento, né? Então, assim, as dificuldades de prescrever dentro do SUS vai disso, né, a depender do teu vínculo, como você vai ser visto, né? Então, existe ainda esse tabu, ainda existe preconceito. Por mais que a gente olhe assim, nossa, nos últimos 5 anos avançou, mas ainda tem isso. Não chegou nessa ponta, né? Não avançou chegou ainda. muito ainda ali. Tem. O medicamento é caro também, mas... Tem a questão do ser caro, a dificuldade de acesso, e tem a questão do tempo que você vai precisar para dar uma orientação mínima. E que muitas vezes, a depender da situação, você não tem esse tempo. Você está trabalhando num PS de SUS, está um dia arrochado, como eles na Bahia. Como é que eu vou parar para explicar como é que a pessoa entra no site do Gov para tirar autorização de importação, ou entrar em contato com essa associação para poder mostrar esse laudo, ou até fazer o laudo ali na hora. Uma receita até mais fácil, mas fazer o laudo, que eu entendo que é necessário para as associações. Então, tem essas questões que às vezes fica mais difícil, né? Dificultam, né, a prescrição. Quando é uma situação assim, que eu vejo, falo, não, eu tenho que prescrever de qualquer jeito, como eu te falei, né? É uma situação oncológica, uma situação de dor que refratária a outros medicamentos, ou essas que a gente já sabe que tem, né, bastante respaldo científico, epilepsia refratária, enfim, e que eu quero prescrever, que eu vejo que é a solução para a pessoa, eu pelo menos falo, pesquise sobre isso, olha que isso existe, olha esse site tal, né? O Sechat, sem dúvidas, é um dos sites que eu oriento para a pessoa dar uma pesquisada.
porque é uma plataforma de informação muito rica, né, que não fala só da parte medicinal, mas da cannabis como um todo, para que a pessoa veja que tem, né, sentores sérios trazendo informação de qualidade e que não é algo, né, vou usar esse Banal, óleo, né? vou ficar doidão, não vou tintir nada, né, que não é essa a ideia. Sim. E se mais médicos do SUS prescrevessem cannabis, mesmo o SUS em si não tendo essa estrutura, às vezes, né, para poder dar ali na farmácia mesmo do SUS, enfim, o que poderia acontecer? O que você acha que, como seria o cenário hoje aí? Da mesma forma que eu contei aquela historinha do Eckhart Tolle da massa crítica para atingir uma consciência planetária, é uma consciência, uma pressão. A gente consegue pocar essa bolha, né? De mostrar, gente, isso aqui é um medicamento, os pacientes estão tendo um resultado, é a melhor resposta para aquela pessoa. A pressão em cima, né, das instâncias aí federais, municipais, estaduais, para ter projeto de lei, para poder ter aquele medicamento disponível, para poder entender o funcionamento daquela associação parceira, né, de trabalhar junto. Por que não um município possa ter uma associação que possa ter um vínculo, né, que possa se fortalecer entre si, por exemplo, né, daqueles pacientes que precisam, mas que não têm condições. Porque, ainda mais quando a gente fala, por exemplo, no contexto que eu moro lá, é uma região que tem muita natureza, tem muita gente que tem fazenda, tem muita gente que tem terra boa, que gosta de plantar. Então, eu, por exemplo, pago uma bolsa mensal do CSA, que é para fortalecer uma agricultura familiar, para eu pegar o alface, a rúcula, né? E aí, assim, aquela família, ela vai recebendo aquela bolsa mensal de grupos de família e ela fortalece aquele trabalho que ela mais gosta de fazer, que é plantar. Então, sempre tem aquela pessoa que gosta muito de plantar, que planta bem. Então, essa pessoa, ela pode estar plantando para um grupo de pessoas da sua própria comunidade e isso está totalmente regularizado, sabe? E tá ali, ó, a faca e o queijo na mão, vamos só conversar e fazer a coisa acontecer. É isso, mas a gente tem muitos entraves morais, acho que é mais um entrave moral para se vencer e por isso que a informação é importante, né? Divulgar, informar, paciência, né? De grão em grão ali, para que em algum momento a gente consiga estar numa outra realidade, né? E você é um exemplo acontecendo. disso, né? Desse benefício da cannabis, porque você teve uma experiência com a fibromialgia Sim. e a cannabis te ajudou muito, né? Como é que foi? Tudo começou com um processo de depressão pós-parto também, como a gente trouxe esse tema, né? De uma gravidez não planejada. Então, já, na verdade, eu já tinha, se você olhar, eu já sinto dor desde a metade da faculdade de medicina, que já vinha de um processo de resistência, tensão, pressão, né? A responsabilidade de ser médico é uma coisa muito louca, porque tanto que é a faculdade que mais tem índice de suicídio. Caramba. Eu estava fazendo estágio no Instituto Médico Legal e chegou um colega meu para fazer uma autópsia, tinha acabado de se suicidar. E aí você faz aquela cara de paisagem e é isso. E aí só que aquilo, meu Deus do céu, um colega meu que eu via, convivia, chegou aqui, acabou de se suicidar, no segundo semestre de faculdade de medicina. Então, assim, essa tensão foi gerando essas dores que eu não sabia o que era. Então, eu comecei a sentir dor todo dia, que eu brinco e falo, a fibromialgia é como se você estivesse vestindo um sapato apertado, só que com o corpo inteiro. Então, você sente o corpo tenso, é uma dorzinha, 2, 3, 4, 5, que seja, que você vai tolerando ali, mas tá todo dia ali te incomodando. Aí, quando eu ia me formar, várias crises de enxaqueca sinistras, e aí eu passei com um médico integrativo, que foi um grande mestre, um médico lá do Capão, Dr. Áureo Augusto, que ele é iridólogo. Aí ele brincou comigo e falou assim, olha, o cara lá da Bolsa de Valores tem 3 alas de tensão na íris, você tá com 6. Tipo, você vai explodir de tensão, né? Tipo, controle isso. Enfim, aí vai saber se não era isso que já me levou a usar a maconha, porque eu comecei a usar a maconha na faculdade, recreativamente falando. Então, olha o ovo e a galinha, né? Quem veio primeiro. E aí, quando foi lá na frente que eu comecei a estudar cannabis medicinal, a gente facilitou um evento na Chapada, trouxe o Paulo Fleury, Dr. Pet Cannabis, Érica Amazonas, fez um evento lá no Capão, um mês antes de estourar a quarentena. Isso foi 15 e 16 de fevereiro de 2020. A gente mal sabia que ia ter lockdown um mês depois, sabe? Assim, com uma loucura. E aí, eles fez um mutirão de atendimento, numa brecha de tempo dele, eu falei, doutor, me atenda também, né? Assim, eu tô assim. E aí, quando eu expliquei pra ele, ele falou, será que você não tem fibromialgia não, moça? Você tá 15 anos com dor no corpo, como é que é isso? E a dor se intensificou quando meu filho tinha uns 8 meses, que eu tava passando por um processo que foi um otorrino do meu filho que falou, você tá com depressão pós-parto.
desenhou um palitinho, assim, um bonequinho, assim, de palitinho. Esse aqui é você, esse aqui é seu filho. Fez uma bola, assim, falou, você só vai se preocupar com isso agora, você e seu filho. Porque ele tá ficando doente todo mês, com dor de ouvido, com dor disso, com dor daquilo, porque você não tá bem. Genial, cara, né? Tipo um otorrino integrativo, né? E dei sorte. E aí não usei medicação, porque ele me indicou uma terapeuta, uma homeopata. Comecei a tratar antes do negócio ficar, como eu falei, dos estágios da doença. Então consegui com medicamentos mais sutis. Na época não tinha óleo, né? Mas era essa homeopatia, a terapia. Consegui ali sair do fosso, né? E depois, cada vez com mais consciência, entender, nossa, real, eu estava ali naquela situação, né, desafiadora. E aí isso me deu subsídio para entender, acolher empaticamente outras mulheres, né? Ou pais também, que tem situações de pai solo também, nessa dificuldade que é desse esgotamento mesmo físico, que é a correria de você estar ali cuidando de um bebezinho que não faz nada sozinho. Você tem que fazer tudo por ele, né? E ainda fazer outras coisas que você faz no dia a dia. E aí, quando foi, eu assisti uma aula da Carolina Nossetti, aí ela trouxe um especialista em dor, e aí ele falou de um exame, e aí eu fui atrás desse exame, e aí que realmente diagnosticou a fibromialgia em 2021. Então, eu entrei em processos de colapso, menopausa precoce, sabe? Então, lugares de esgotamento físico mesmo, assim, que foi se manifestando no corpo, que aí eu cheguei a usar Zolpidem, pregabalina, mas não me resolvia. Quando eu comecei realmente a ter um uso disciplinado do óleo, dos canabinoides, principalmente entrar com CBD também, não só o THC, porque o CBD ele tem muita essa ação de esfriar, de desinflamar, de desestressar. Nossa, minha vida me trouxe essa resiliência e ainda tô nesse trabalho, né? Que ainda não tô 100%, não tô na iluminação ainda, que um dia vai chegar lá. Mas tô nesse trabalho de formiguinha e a cannabis ela vai trazendo isso para mim, assim, para eu conseguir lidar com algo que depois que estoura, eu vou conviver pro resto da minha vida, né? Que é a história da fibromialgia. Então, vamos lá, né? Arrastar essa corrente, né? Aí que tá me apertando o corpo, mas em compensação, com esse uso terapêutico e criando esse espaço que consiga me dar consciência, energia para pensar melhor, para estudar, para me ajudar, para ajudar a minha família e ajudar outras pessoas. Sim. Quanto à atuação assim, da cannabis na dor, né? A própria doutora Carolina Nossetti, quando ela veio aqui no Deusa, ela explicou que a cannabis, que a dor é como se fosse uma corrente, né? E aí ela tá passando numa velocidade. E a cannabis, ela faz com que essa corrente seja menor. Ela vai ser mais lenta. Então, a dor vai ser menor também. Vai aliviar tudo isso. Uhum. E ela atua dessa forma na fibromialgia, então? Ela atua em 3 áreas, né, de dor. Ela desinflama, ela desensibiliza e ela tem esse impacto do campo mais psíquico mesmo. Que quando a gente está num sofrimento crônico, é muito comum entrar numa ladainha psíquica. Ah, só eu que sofro, por que eu sofro? Eu não aguento mais, né? Então, isso também alivia. Então, ela nessas 3 formas, tanto de desinflamar, o processo inflamatório mesmo, o processo de sensibilização da dor, essa lentificação do comando da dor, como ela comentou muito bem, e a parte também mais psíquica, mais subjetiva, né, de como eu encaro aquela dor. É muito legal, é muito completo, né? Não é só... Quando a gente fala de dor crônica, a gente fala o que a gente tem disponível na medicina para poder tratar a dor crônica, não trata tão bem quanto a cannabis. A gente tem os antidepressivos, que vão agir nessa parte mais subjetiva. A gente tem um anti-inflamatório que a gente não pode usar por muito tempo, senão você vai ter uma úlcera. Aí a gente tem os analgésicos, chega uma hora acabar não funcionando muito bem, aí começa a entrar em analgésicos mais fortes, que podem criar dependência, né, que são casos dos opioides. O que eu acho, só uma crítica sobre os opioides no Brasil, é que da mesma forma que nos Estados Unidos é exagerado, tem óbito, né, por morfina, a pessoa não compra uma cartela, compra um frasco, assim, né? Aqui tem muito tabu para se prescrever opioide. Já atendi paciente oncológico, assim, tomando dipirona de 1 grama. Fala, gente, por favor, né? Vamos aliviar a dor desse cidadão. Por que tem tanta essa reticência também para prescrever quando é necessário? Então, a cannabis é um artifício? É. Mas não impede também da pessoa ter essa opção. Né? Então, tem situações que eu já atendi de pacientes que estão utilizando a cannabis. Eu até citei aquela paciente do SUS, né, que mostrou o óleo lá da Abrace, 1 para 1, de 60 miligramas. Mas ela também está usando o Loxetina e vira e mexe, ela aparece no hospital para tomar um tramal. Porque ela ainda está resolvendo a questão dela subjetiva que causou aquilo tudo. Então, isso leva tempo. Então, nesse processo, a gente vai, aos poucos, melhorando para que a pessoa chegue a um ponto de usar o mínimo de medicações que causem um efeito colateral mais exacerbado.
Perfeitamente. Outra coisa que eu ia dizer para você em relação a isso é justamente essa questão de você tratar aquilo que está sendo a causa do problema, né? Isso. E na causa. Nem sempre a gente conhece essa causa. Tem muitas questões ali a nível existencial mesmo. Teve uma paciente que me deu um feedback muito legal, que ela falou assim, te agradeço por estar fazendo esse trabalho e por nos ajudar a viver e morrer com dignidade. Então, mesmo um processo que você fala assim, não tem cura seu câncer, né? Você vai morrer em 5 meses. O que a cannabis faz é que a pessoa não morre em 5 meses, ela morre 1 ano, morre 2 anos depois, sabe? Ela ganha tempo, ela vive com mais qualidade de vida naquele tempo e ela tem insights ali pessoais e familiares com esse processo de morte que está ali batendo na porta dela, que são transformadores, assim. Então, a cura, quando a gente olha de um aspecto mais amplo da palavra, né? Então, assim, já que todo mundo vai morrer um dia, o que é de fato essa cura? Então, é isso que eu falo, que a medicina chinesa e a medicina indiana, elas trazem esse conceito de cura num lugar de libertação, de iluminação, de uma virada de chave interna que não necessariamente está relacionada à não doença, o desaparecimento daquele câncer, o desaparecimento daquele tumor. Eu falo para as mães, a criança não vai deixar de ser autista, mas a forma como ela vai se adaptar a esse mundo que é tão estressor, né, estressante, é diferente. E isso vai dar subsídios para ela se desenvolver e encontrar sua forma de atuar no mundo ali, com todo aquele contexto que faz parte. Não vai falar que você tem um olho azul, um olho castanho. Eu tenho um TEA assim, um TEA nível de suporte 1, 2, 3. Então, já atendi pacientes que já estão, assim, fazendo faculdade, com 20 e poucos anos, e que traz uma outra consciência sobre isso. Eu prefiro fazer a aula em casa. Quando tem aula presencial, meus colegas, eu já fico... Eu sei que não é legal, mas eu fico agitada, eu fico frustrada. Traz todo o mecanismo que a gente sabe que ali habita no autismo, com esse lugar de consciência de si mesmo, assim. Então eu... tenho essa característica, como é que eu vou atuar com essa característica? E isso está se tornando cada vez mais em pauta, né? Outro dia assisti uma série que é Uma Advogada Extraordinária, que é uma série coreana, que mostra uma advogada autista atuando e como ela desvenda os casos até melhor, porque ela, a forma de raciocínio dela é diferente, ela consegue atingir lugares onde as pessoas não estão atingindo. Então, como é que vai ser essa humanidade daqui a um tempo, né? Com toda essa inclusão? Acho que esse é outro ponto que a gente ainda vai ver com a cannabis, né? Que a cannabis está ajudando essas pessoas a não engatilharem tanto, não terem tantas crises, né? Conseguirem se desenvolver. Então, lá na frente, a gente vai ver o impacto disso. Tem muita coisa para a gente ver ainda, né? Eu imagino. Não, perfeitamente. A gente aqui já vai encerrar, então... Você não teve uma alucinação, a Gabi realmente, ela saiu, ela precisou sair porque ela teve uma crise alérgica, eu imagino aqui. Ela precisou sair para pegar um copo d'água aqui, mas ela já está de volta, tá? E vamos encerrar então, a gente precisa encerrar, nosso tempo já está acabando. Foi muito legal sobre o seu nível de consciência, o seu nível de emoção. Você disse que ainda não atingiu a iluminação, mas a gente pode dizer, pelo menos da nossa parte, e com certeza de quem está assistindo também, que você trouxe muita luz para esse podcast, principalmente sobre o tema cannabis. Trouxe uma abordagem, né, Gabi, muito interessante. Muito integrativa. Muito integrativa e que eu acho que... Como a nossa ideia é levar e promover saúde, né, mostrar que a cannabis ela é uma possibilidade de tratamento, de uma terapêutica que traz, sim, muitos resultados positivos, como você mencionou para você, no caso de depressão pós-parto, no caso da fibromialgia e outros exemplos que você citou. Então, acho que você trouxe aqui um tema muito interessante sobre a cannabis. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre isso. E pelo trabalho que vocês estão desempenhando aí nesse ecossistema canábico e no ecossistema jornalístico também, que é super importante. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Em breve, uma coluna nova da doutora Lina Dantas também no Portal Sechá. Muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo DeusaCast.